Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Silvana Dias e junto com a Jéssica Tanaka vamos falar sobre um assunto bem legal. Este episódio tem apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom MDP20 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produtos. Hoje temos um episódio super especial. Vamos falar sobre um assunto que é muito valioso para a gestão de produto e que auxilia as equipes a elevar os patamares de suas missões. Um tema disruptivo que trouxe excelentes resultados aos clientes e tornou a prática de entrega de valor cadenciada muito mais acessível e frequente. Com essas pistas, será que nossa audiência conseguiu acertar do que iremos falar hoje? Bom, chega de suspense. Hoje falaremos sobre alguns papéis de agilidade e como eles alavancam as entregas de valor dos produtos nas empresas. E, para falar desse assunto, temos duas convidadas de peso. Duas mulheres que vêm fazendo um trabalho incrível, contribuindo muito na comunidade de agilistas e também para a comunidade de produtos. Quem está aqui com a gente hoje é nada mais, nada menos do que a Thaís Rigolou e a Mariana Zapparoli. A Mari, inclusive, já esteve conosco e a Thaís que estreia com a gente pela primeira vez. Meninas, por favor, sejam muito bem-vindas. Estamos muito felizes em poder contar com a presença de vocês nesse podcast. Se apresentem contando um pouquinho de vocês para a nossa audiência. Boa noite, ou boa noite não, né? No podcast é olá, não tem horário. Queria começar agradecendo o convite de estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre uma honra, né, participar desse conteúdo da Mulheres de Produtos. Acho que tem um trabalho incrível feito aqui por essa comunidade. E um prazer ainda maior estar aqui com a Thaís, né, e a gente conseguir discutir como é que, de fato, esses assuntos agregam valor aos desafios das pessoas, das empresas e dos negócios aqui. Feliz demais com o convite, acompanho Mulheres de Produto, vejo várias sinergias com mulheres agilistas, a gente já teve inclusive eventos juntos lá atrás, então acho que comunidades que fomentam o empoderamento da mulher, para mim, estão aqui no meu coração. Então, fica aqui o meu feedback para vocês enquanto comunidade. Acho que hoje, quando a gente pensa em comunidade focada em mulheres, acho que é uma das mais bem estruturadas assim que a gente tem no Brasil. Então, parabéns. E feliz de estar aqui com a Mari, né? Nossa, assim, mulher incrível. Eu nem fico falando que ela já sabe que é rasgação de seda sempre, né? Mas é verdade. E tô super feliz aqui, acho que a gente vai bater um papo muito bom. Isso aí, meninas, muito obrigada pela apresentação, eu acho que dispensa comentários, eu acho que a audiência aqui vai ficar muito contente aí com o que a gente vai trocar hoje, então meu super agradecimento também por vocês terem topado estar aqui com a gente para falar desse tema. Imagina. Bom, muitas pessoas da nossa audiência estão em transição de carreira e é sempre válido alinhar conceitos que iremos falar hoje. Então, gostaria de começar falando sobre os diferentes papéis do agilista que podem ter nas organizações. Dentre alguns, tem o conhecido Scrum Master, outros mais recentes como Agile Master e o Agile Coach, e outras diferentes nomenclaturas que há dependendo da empresa. Fale para nós um pouco sobre qual é o escopo desses papéis. Eu acho que como você trouxe, né, assim, tem muitos papéis e dependendo do contexto, do cenário da organização, vão ser bem diferentes. Então, ele pode ter o mesmo nome, empresas diferentes, e a atuação vai ser diferente, né? Eu acho que a gente pode meio que pegar pelos níveis de atuação, talvez, né? No nível mais operacional, ali com os times. Então, em algumas empresas, tem agilistas dedicados no time, né? Então, essa pessoa ali tenta garantir que o método, o framework, ele vai rodar bem, que o time vai conseguir ter melhoria contínua, vai conseguir olhar para métricas, né? Então, acho que é bem focado no dia a dia dos times. E aí, quando a gente vai subindo um pouquinho mais para o nível ali tático, talvez tenha uns agilistas que podem olhar mais no nível de tribo, né? Então, vários times ali,
né, e não necessariamente entrando no dia a dia dos times, né? Então, vai olhar mais para a questão da tribo, como que ela está se organizando, se a tribo tiver OKRs, como que eles estão conectados com os times, olhando para as entregas ali do todo, né? E a gente pode ter um nível até acima também, né, de um agilista que fica olhando para o todo da organização, né? Então, aí ele não vai conseguir mais olhar no nível tribo nem no nível operacional, ele está mais no nível estratégico, né? Então, aí a atuação vai também depender dos desafios que a agilidade tem ali na organização. Então, pode ser um desafio de gestão de portfólio, pode ser um desafio mais de realmente olhar para toda a orquestração ali de kaizens que tem, né? Porque, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, a gente está dividido por unidades de negócio. Então, é como se fossem mini empresas dentro da empresa, né? Então, é como se a gente conseguisse fazer nível operacional, tático e estratégico ali em cada BU, né? Então, como que a gente tem ali, então, essas pessoas de agilidade que depois a gente se referencia e consegue olhar o todo, a visão sistêmica, né? Então, acho que é bem depende mesmo essa resposta, mas se eu fosse orientar alguém que está fazendo transição de carreira, é muito no sentido de olhar para os níveis operacional, tático e estratégico. E geralmente, quando a gente está começando, não é que é o by the book, receita de bolo, mas geralmente o ideal é passar pelo nível operacional primeiro, né? Sentir o dia a dia dos times, começar ali a entender como que eu participo dos rituais, como que eu consigo trazer aqui melhoria contínua e depois talvez vai subindo porque a complexidade ela vai também aumentando. Acho que essas nomenclaturas usadas para pessoas que a gente, ou papéis, né, que a gente atribuiu a esse nome de agilista, de fato a Thaís já deu um resumo aqui desses níveis mais intra-time, depois os designers organizacionais acabaram se inspirando muito em fontes a lá Spotify, Safe, etc., essas sopas de letrinhas, de como você organiza equipes no que a gente chama de agilidade em escala, então vai aparecer um monte de outros nomes, vão aparecer outros nomes, coisas que até que vão mais para o lindo, Value Stream Manager e sei lá. Então tem uma diversidade de nomenclaturas e papéis e funções, como a Thaís antecipou, variando muito de organização para organização. E em geral tem esses 3 níveis, né? O que é dentro de um time ou entre times ali, mas muito próximo ao dia a dia das equipes. Depois nesses clusters, essas agregações que vêm sendo feitas, e depois o que a gente chama do nível mais enterprise ou organizacional, né? Olhando processos mais cross na organização. Mas eu acho que tem. E é engraçado como esses nomes eles são tão voláteis quanto alguém inventa um, que essa coisa do Agile Master, eu tenho quase certeza que veio da gente lá no PAG. E isso, porque antes disso eu nunca tinha ouvido falar do uso dessa expressão, e depois se disseminou super no mercado. E isso saiu de uma discussão tão simples quanto a gente falando que precisava contratar Scrum Masters, e uma pessoa na época lá falou: não, a gente não precisa de Scrum Masters. Eu falei, mas vocês enxergam os fluxos? A gente tem métricas? Vocês conseguem trabalhar no bendito do gargalo? Né? A gente consegue fazer um bom planejamento, entendendo mais ou menos a nossa capacidade de entrega e tal? Aí a pessoa falou, não. Eu falei, então, mas por que vocês não precisam do Scrum Master? Ela falou, não, porque a gente não roda Scrum. A gente é agnóstico a framework. Eu falei, então o problema é a nomenclatura. Não é o papel. É, a nomenclatura. Ah, tá bom, vocês se sentem um time ágil? Sim. Então pode ser Agile Master? E foi assim, foi uma conversa de menos de 10 minutos nesse bate-bola aí, que saiu esse nome. Falou, tá bom, se o problema é o método que tá na frente, a gente troca e tá tudo certo. E aí hoje a gente joga no LinkedIn ali, Agile Master, e você vê um monte de empresas usando esse tipo de expressão. Então, é tão simples quanto isso, é quanto emergir uma nomenclatura que alguém ou uma empresa passa a usar, e essa coisa se dissemina. Mas eu não queria fechar minha resposta sem gerar uma reflexão truco para nós mesmas aqui e para quem está ouvindo, que é o que é que a gente chama de agilista. Eu tive uma discussão recente com a Pri Chagas, que também é grande produtora e participante de podcasts de assuntos semelhantes, porque eu falei que aqui ela trabalha no nosso time de agilistas, né? E a gente falando de agilista, ela falou: ah, mas eu não sei se eu sou agilista porque eu não sou focada em trabalhar com os processos, tipo um Scrum Master, um Agile Master e tal. Eu falei, mas o que a gente está chamando de agilista? Porque, na verdade, não tem agilidade sem produto, sem negócio, sem cliente. Então, sem liderança, que
pensa de uma maneira mais ágil, mais conectada com esses princípios de autonomia e tal. Então, a gente também, acho que a gente meio que sequestrou uma nomenclatura para um grupo que exerce uma função mais específica, e isso talvez inibe outras pessoas de se sentirem mais parte dessa construção da chamada agilidade. E eu não vejo como hoje alguém de produtos, inovação, digital, design, ou qualquer uma dessas coisas, tecnologia, não se sentir de algum jeito, ou não se ver de algum jeito como agilista, porque o antagonismo disso então você não quer ser ágil, é isso. Não quer ser ágil, quer ser não adaptável, não quer buscar velocidade nessa adaptação, e a resposta dificilmente vai ser sim, né? Então, acho que agilista é um sequestro que a gente deveria parar de fazer de uma maneira tão específica como a gente faz, deixar uma palavra mais abrangente. E aí, só complementando, Mari, uma coisa que eu venho refletido muito, a agilidade é uma skill que a gente vai ter que ter em tecnologia, em produtos, né? A gente vai cada vez mais sair, talvez, desse operacional, porque a gente entende que essas outras áreas precisam ter essa skill de agilidade para a gente conseguir atuar mais no nível com foco no negócio, né? E tomar outras decisões. Então, acho que eu estou vendo muito essa discussão, assim, muitas vezes de tirar realmente essa camada operacional de agilidade e olhar mais para tático e estratégico, mas o quanto a gente está com esses outros times preparados com essa skill de agilidade para conseguir dar essa vazão, né, ao dia a dia. E eu vejo que, olhando para o futuro, assim, eu vejo muito nesse sentido. A gente tem empresas que não têm agilista e funcionam muito bem, né? Então, acho que essa cultura é mais uma questão de cultura mesmo, e de estar ali realmente arraigado os princípios no dia a dia, né? E quando a gente tem organizações que não têm essa cultura, a gente precisa muito mais desses papéis para irem fomentando essa cultura que é difícil de ser criada muitas vezes em algumas organizações, né? Acho que até emendando um pouco dessa sua resposta, Thaís e Mari, a gente tinha uma perguntinha que estava para o final, só que eu acho que faz sentido a gente fazer agora. Vocês acham que o papel de agilista está com os dias contados? Eu vou te falar que eu não gosto de fazer futurologia, nem planejar muitas coisas, nem arriscar o que vai ser da manhã. O que eu digo, na minha perspectiva, com mais tranquilidade, é que eu acho que, chamado de agilista ou não dá para a gente se propor a fazer algum tipo de papel em ambientes organizacionais que não sejam vistos como que tipo de problema você resolve. Que tipo de problema você de fato contribui e ajuda a resolver? Aqui na BEM, a empresa americana, a gente usa várias expressões, né, para falar desse tipo de coisa. Cracking the case, que é quando todo mundo põe ali os neurônios juntos para tentar fazer uma solução de problema, e é na hora que essas contribuições elas emergem, né? Eu acho que essas funções que hoje gravitam em torno desse nome agilista, eu acho que tem muita gente que está perdida nesse sentido, de não conseguir se posicionar em condução de solução de determinados problemas. O que a gente tem visto nas discussões da comunidade, essa coisa da agilidade por si só, né, ser o ágil pelo ágil, ou eu quero fazer a melhor prática sempre possível, eu quero trabalhar onde eu acho que é legal, e isso não conversa com as necessidades daquele ambiente, daquela organização, no rumo do seu negócio, isso eu não vejo como dar certo. Eu acho que já não vem dando certo, e acho que não se sustenta amanhã. Na hora que essa organização tiver algum aperto financeiro, tiver que tomar alguma decisão difícil sobre a sua estrutura, ela naturalmente vai retirar onde ela enxerga menos valor. E ela, em geral, é muito da perspectiva das lideranças, que acabam representando e concentrando a capacidade de decisão de um ambiente coletivo. Mas eu acho que, essencialmente, os desafios que a gente tem para lidar hoje, eles não vão desaparecer. Essa coisa da complexidade organizacional, da dificuldade das relações, né, dos paradigmas de gestão, enfim, de como gerir organizações mais inovadoras e complexas, tudo isso alguém vai ter que ajudar a desenrolar aí. É isso, às vezes a gente tem uma expectativa de atuar dentro daquela caixinha que a gente viu, né, no treinamento, ou viu alguém falar, e a gente chega lá para resolver o problema do negócio, a gente vai ter que fazer coisas que talvez não estavam naquela lista, né? E acho que se a gente se incomoda com essa mudança para realmente fazer a diferença, talvez a gente
não vai conseguir, assim, porque a gente justamente não está se adaptando ao contexto, que é o que a gente fala, agilidade é sobre se adaptar, né? Então, tem coisas, às vezes, que eu faço, que eu fazia também quando eu trabalhava com gestão de projetos tradicionais, e eu faço. E se eu estou resolvendo o problema e se eu estou sendo eficaz, tá tudo bem. Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que refletir, né? E quanto mais a gente conseguir conversar sobre isso e falar sobre o real valor que a gente está gerando com esse papel, a gente está no caminho certo. Acho que vocês trouxeram vários pontos super interessantes, Thaís, Mari, e aí até um ponto que quando a gente estava pensando nesse conteúdo, estava discutindo com a Sil, era justamente sobre o que não é o papel do agilista, né? E aí vocês já trouxeram muito esse ponto de identificar aonde que aonde que você agrega valor, vai te trazer essa resposta naturalmente, né? O que você não deveria estar focando, o que você não deveria estar fazendo. Porque às vezes a gente se foca tanto naquele scriptzinho, né, de o que tem que fazer, e acaba querendo abraçar o mundo e gasta energia, né, não faz o tão falado paretinho do 880. E aí, colocando um pouquinho até de pimentinha nesse assunto, falando dessa distribuição de papéis, trazendo aqui uma pergunta. Vocês acreditam que tem alguma competitividade entre o agilista e o PO? Ainda mais falando nesse cenário que eventualmente até alguns desses papéis podem se misturar, podem ser até não existir, dependendo das organizações? A Jéssica citou aqui 2 papéis específicos do Scrum, né, que vem dessa referência do Scrum, Scrum Master e PO. Quando a gente olha o Scrum Guide e lê essas referências, eu acho que elas são muito mais sobre foco de cada papel e quais são as naturezas de questões ou preocupações que não podem ficar dispersas no ambiente, na composição do chamado time ágil ou time Scrum, do que exatamente uma linha divisória entre essas funções, né? Porque não é incomum quando a gente olha uma pessoa exercendo uma função de PO durante uma dinâmica, seja o que for um planning, por exemplo, uma sessão de planejamento, sair com referências, perguntas ou direcionamentos que, se você olhar o by the book do Scrum Guide, poderia ser colocado como responsabilidade da pessoa Scrum Master que está ali. Ah, pessoal, putz, isso aqui vai bloquear a gente, vamos marcar uma reunião com a área XPTO para a gente antecipar um problema aqui, né? Mas, sinceramente, na dinâmica, tanto faz. Por outro lado, quando a gente também olha esse tipo de dinâmica e parece que uma pessoa PO vem fazendo super bem, a liderança, eu não estou falando de liderança de gestão funcional, estou falando de liderança de trabalho ali. E a gente olha aquela pessoa Scrum Master, ela está muda, oculta e também não traz nada para aquela discussão. Sabe, quando a pessoa também desaparece, aí volta o questionamento da pergunta anterior sobre agilista, ou que seja que nome a gente queira dar. Que problema você ajuda a resolver, caro amigo ou cara amiga? Para ficar aqui meio que de enfeite, ou, né, para fazer o que a gente vê muito, somente uma função de agendamento das coisas, que não entra numa agregação na discussão, para fazer esse olhar mais de métrica, mais de sei lá o que essa pessoa tem para contribuir, aí fica difícil. Então, não acho que o problema é cruzar os limites. Acho que o problema acontece quando você tem parte dessas responsabilidades ou preocupações que não é feita por ninguém. Ninguém está olhando alguns elementos da dinâmica, como as benditas métricas de eficiência, o resultado, ou esses impedimentos, ou os alinhamentos. Ou quando você tem muita sobreposição, e mais até do que aquela pessoa faz além do dela, é o que aquela pessoa que deveria fazer coisa não faz. Que aí se torna, de fato, uma questão dentro daquele ambiente. Né? Agora, rivalidade, territorialismo, pequenos silos, guerra de poder, aí a gente está pegando uma série de elementos do chamado mundo tradicional, corporativo, que a gente não quer mais ou estaria tentando eliminar da nossa rotina e trazendo para o time com outro nome, né? Você é time, a sensação que você tem com as pessoas que estão ali é que elas estão lá contigo. Hoje nós somos um time gravando episódio de podcast, então a gente sabe que se eu me perder, se eu tiver um problema aqui, a Silvana, a Jéssica, alguém vai ajudar, tá? Rigolon vai responder, porque é uma sensação de que para aquela missão a gente está junto. Né? Agora, se entrar na linha do excesso de ego e etc., aí
aí não tem nada a ver com essa sensação de senso de pertencimento que a gente quer promover aqui, né? E acho que é uma coisa importante tanto para produto quanto agilidade é quem é agilista se apropriar também do que é produto, qual que é o mundo de produto, qual que é o produto que a gente está falando aqui, se realmente aprofundar mesmo, né? Também não ficar só naquela camada de tô olhando para as métricas, tô olhando para o fluxo, mas se apropriar, se aproximar da pessoa de produto e a pessoa de produto também está aberta ali para ouvir provocações, né? E talvez até críticas também da pessoa agilista para melhoria daquilo que a gente está fazendo. Então, acho que é uma colaboração, né? E também tem tecnologia, tem design, acho que tem outras pessoas ali que formam um pilar importante, né, dentro dos times, que precisam trabalhar em consonância, senão a gente vai ter muitos problemas, né? Mas eu acho que o recado as pessoas agilistas precisam também conhecer produto, sabe? Precisam se apropriar e conhecer, e não para falar que eu sei e a pessoa de produto não sabe. Não, não, é para a gente conseguir colaborar e aumentar ali a régua, né, de discussão e de entrega e tudo mais. Acho que isso é bem importante. Eu até acrescento, Thaís, não só o agilista, a pessoa que cuida aí da agilidade, conhecer do produto, mas eu acho que a equipe de engenharia como um todo, eu acho que o time, eu acho que quando as pessoas entendem o porquê que algumas coisas estão sendo feitas, o engajamento é muito maior. Então, eu acho que essa mudança, eu acho que até de perfil do que a gente tem visto, que a gente entende que são promissores até para as carreiras das pessoas, está muito vinculado a isso. Entendo também que até algumas experiências que eu tive é que esses acordos eles podem mudar, inclusive dependendo do desafio que o time tem. Conforme o desafio que o time tem, aí cada um pode assumir mais uma frente ou outra frente para que o time consiga entregar esse resultado e o time consiga cobrir tudo aquilo que precisa, né? De repente está em um período mega de discovery e aí tá super focado nisso com o time de UX e etc. E aí o outro ajuda já acompanhando as métricas, não deixando aqueles vários pratinhos que a gente precisa manter rodando cair. Então, não é algo estável, né? Que a gente colocou uma linha e daqui para frente. Além de as características de cada um, o desafio do time também pode mudar como que vai funcionar essa dinâmica em cada equipe, né? Perfeito, Jéssica. E acho que, como eu comentei, né, não é sobre exatamente quem está fazendo, é sobre coisas feitas. Né, porque quando a gente traz essa questão da multidisciplinaridade, que principalmente o Scrum promove muito, né, então pessoas com competências complementares ao redor de uma natureza de trabalho, e a gente soma isso a uma boa visão de fluxo, não é incomum a gente perceber que às vezes o excesso de especialização também traz problemas. No mundo de produtos no upstream ali, isso não é tão incomum de achar. Você tem tanta especialização entre design, produtos, product, não sei o quê, sabe? Que cada um faz uma coisa muito específica, que quando você coloca isso numa rotina, em que natureza de trabalhos não exatamente iguais, mas dentro de um contexto chegam para aquele grupo, é difícil balancear a carga de esforço e a fluidez deste fluxo de trabalho se você tem muita especialização. Então, um elemento que vai aparecer num time que consegue incrementar a sua performance produtiva é um mínimo de generalização. Não estou dizendo que ela vai ser da abrangência do espectro total de uma cadeia de valor de um time, então que um designer tem que saber tudo sobre produto e tudo sobre desenvolvimento, não é isso, mas em algum ponto esse espectro precisa se encontrar para que as pessoas possam rebalancear as capacidades versus demanda e tentar trabalhar quase que num fluxo otimizado, isso é natural. Quantos times, quando se sentem gargalados, por exemplo, com a figura do QA, né, da QA do Quality Assurance, criam seus critérios de teste para evitar que uma pessoa específica tenha que fazer sempre isso, e às vezes essa pessoa se torna mais a norteadora desses padrões ou formatos, e o time, através desses acordos, faz ali as etapas de testes de uma maneira que se sentem confortável com a qualidade do que sai. São formas de você evitar esses excessos de especialidades no seu fluxo quando eles se mostram gargalo. Então, dentro de um time que de fato se aproxima nessa capacidade produtiva, esse não só o conhecimento, eu vou botar entre aspas, técnico, né, de como fazer uma função talvez um pouco diferente da sua inicial, mas principalmente a capacidade de dialogar e entender estas etapas do processo é mega importante.
Não adianta nesse mundo digital você ter uma pessoa de produtos que não sabe nada não consegue dialogar com uma pessoa técnica. E vice-versa, uma pessoa técnica que não consegue externalizar, abstrair a sua comunicação do que faz no seu bit byte lá, numa perspectiva de negócio, ou função, ou serviço, ou experiência, e não só porque isso é o que gera diálogo com este PO e com depois porta para fora do time, mas é porque isso representa o resultado do que essa pessoa faz. Então, alguém de design precisa entender dos produtos que estão ao redor e também ter uma noção dessa parte técnica. As pessoas que fazem, sei lá, teste, precisam ter noção de experiência e que outros elementos estão ali na sua cadeia de valor. Eu estou dando exemplos de uma cadeia de valor, não necessariamente todas vão ter esses exemplos. Mas isso para dizer que esta visão um pouco mais ampla do que nos cerca, se queremos trabalhar em times e organizações mais ágeis, mais fluidas, ela precisa ser desenvolvida em alguma instância. Porque a gente precisa gravitar a nossa capacidade de nos comunicarmos e de exercer, de fazermos atividades que nos tiram, às vezes, da nossa grande especialização, daquilo que eu super sei fazer. Acho isso super importante. Por mim, se o episódio acabasse agora, eu já estaria super satisfeita, porque essas contribuições que vocês trouxeram já... A gente fica aqui, né, no papel de entrevistá-las, mas a gente aprende também, porque é outro ponto de vista, é uma forma diferente, né, de abordar determinado tema. Enfim, tá muito bacana. E aí, voltando um pouquinho até, Mari, no que você comentou sobre egos, né, quando a gente estava falando da possibilidade de concorrência entre papéis. Agora, falando um pouquinho do profissional que tem aquela necessidade de demonstrar seu valor fazendo tudo pelo time. Vocês acreditam, aí Thaís, Mari, que agilistas, né, com características de herói ou heroína, que colocam o time dentro da asa, na percepção de vocês, qual atuação vocês acreditam que acaba sendo mais eficaz? O agilista herói, que faz tudo pelo time, ou aquele que prepara o time a alcançar patamares mais elevados? Ou pode ser também, né, o caminho do meio entre esses dois. Mas a gente queria ouvir de vocês. O que vocês acham dessas características de eu faço tudo por esse time, sem eu aqui nada acontece? Eu acho que independente de ser agilidade ou não, é algo bem tóxico, né? Muito tóxico. E se o ambiente está vivendo isso, assim, tem um problema bem grande, né? Então, será que as lideranças fomentam isso, né? Será que, poxa, essa pessoa é vista como herói porque as pessoas estão batendo palma para ela, né? Então, eu entendo que a agilidade é isso, a gente conseguir empoderar times a terem melhoria contínua, né? Para entregarem os produtos que precisam entregar. Então, seja olhando por uma visão mais operacional, uma visão mais estratégica, não sei como que vai ser, dependendo do contexto, a agilidade vai ter uma estratégia ali para atuação. Mas eu acho que é a questão de conseguir fazer com que os times andem sozinhos, não precisem da pessoa agilista ali, né? Aquela coisa de ser desnecessário, né? Então, meu trabalho vai ser bom quando eu olhar aquelas métricas, poxa, eu entrei lá, estava nesse cenário, quando eu saí, estava nesse cenário muito melhor. Poxa, então eu posso sair com segurança e ajudar outra área que está mais crítica. Então, acho que é isso que a gente precisa buscar, porque a gente vai estar entregando valor. Imagina, se eu entrei num lugar e daqui 3 meses não teve nenhuma mudança, ou mudança para pior, qual que foi meu papel aqui, né? Quão eficaz eu fui? Então, acho que é um pouco nesse sentido, mas não valorizar essa cultura do herói em nenhum sentido, não só na agilidade, mas em qualquer papel dentro da organização. Essa coisa do heroísmo, ela é interessante, né? Porque é inegável que ela mexe com o ego e com a sensação de agregação de valor, geralmente é acompanhada de reconhecimento, né? As pessoas reconhecem ali quem de alguma forma se diferencia nas questões que se coloca à disposição para resolver, mas como a Thaís falou, é nocivo, não é sustentável na perspectiva de manutenção da capacidade daquele ambiente coletivo, e não é saudável também, é pesado. E para piorar, que nem eu falei na parte lá do TDC, sinceramente, por mais que a gente saiba quanta diferença a gente faz no trabalho que a gente exerce, não tem um ser humano que, se sair de uma organização, faz a organização parar. Nem CEO, nem ninguém.
A não ser que assim, a empresa é uma empresa pequena, uma startup, sai o founder ou a founder, que é a cara, sabe? Aí beleza, pode ser que você tenha uma mudança cultural tão impactante que, sei lá, Nem o reconfigure. Steve Jobs parou tudo na Apple. Exato! Você falou tudo, não precisa falar nada. Nem o Steve Jobs parou tudo na Apple. Então, onde é que a gente deixa a nossa marca? É nas relações. É no dia a dia quem tá com a gente ali. Eu falo pra Graf, eu sinto saudade da Graf até hoje. Porque é essa relação aqui que a gente estabelece no trabalho, é isso que a gente sente falta, e é isso que é essa sensação de agregar e deixar para trás, né? O quanto eu contribuo e depois o que eu deixo para trás. Porque o trabalho em si, o impacto é muito pequeno. É aquela falsa sensação de como eu sou importante aqui. E a nossa importância, ela tem que se, né, valer por outras características, né? Então, eu acho que vocês responderam super bem. E se os profissionais que hoje acreditam que precisam ser heróis, ou se tem aí essa relação tóxica, né, entre as lideranças, eu acho que a gente teria um ambiente muito mais produtivo, porque eu teria mais pessoas fazendo aquilo, eu não teria tanta dependência, e aí eu diminuiria essa perda caso essa pessoa saia, né? E realmente é uma utopia, né? Achar que enquanto eu estou, tudo funciona, quando eu não estiver, nada vai acontecer, como eu vou ser sentido, né? Como sentirão minha falta. E só para complementar uma coisa que está sendo muito falada agora, né? Demissão silenciosa, né? Vem muito por conta disso, da cultura do herói, né? Então, é um sintoma, né? Um sintoma do que a liderança ali muitas vezes está fomentando as pessoas que são heroínas, então talvez está trabalhando de final de semana, está indo até o limite, e as pessoas que estão fazendo ali o que era requisitado, não tão suficiente, né? Então, acho que isso fomenta iniciativas como essa que a gente está vendo aí sendo super faladas agora. Só complementando que eu não estou querendo dizer que as pessoas não têm seu valor, tá? Não é isso, não. Empresas são formadas por pessoas, as pessoas é que fazem a empresa, né? O resultado da empresa acontecer, as coisas serem feitas dentro de uma organização. Então, não estou querendo dizer que pessoas são só números, não é isso de jeito nenhum. O ponto é que quando a gente vai para essa perspectiva de heroísmo, uma das coisas que cerca, e até o risco, barra, essa coisa do reforço, do reconhecimento, é quase que uma dependência de uma parte desse ecossistema para os conhecimentos, ou o comportamento, ou a capacidade de um indivíduo, de uma pessoa. E aí que eu estou dizendo, essa pessoa pode ser extremamente relevante, e se ela, ao se ausentar, ela vai causar dores. Mas o meu ponto é que essas dores, elas são, primeiro, locais, vai pegar para quem precisa do conhecimento dessa pessoa e não vai achar que a pessoa não está mais lá, e principalmente nas relações, naquilo que aquela pessoa significa naquele ambiente. É isso que pega mais, né? Porque, de novo, quando você leva esta dor local para por um impacto no resultado de uma organização, mesmo que a organização não seja gigantesca, é difícil achar que quebra, sabe? Que, nossa, sem essa pessoa, acabou o negócio, a empresa. É isso que eu estou dizendo que eu, de fato, não acho que aconteça. Não, foi super compreensivo, Mari. Não é que as pessoas não agreguem valor justamente porque, né, as empresas e os produtos são feitos por pessoas e para pessoas, né? Uhum. Porém, o que justamente a união do time inteiro, né? Então a gente também, esse herói, às vezes, sem perceber, tá até subestimando a contribuição dos outros membros do time e criando uma armadilha para si próprio, se privando de novos desafios, porque cada vez fica mais atolado com um determinado volume de demandas, tentando ser o herói. E acaba até a própria pessoa se privando de outros desafios, de às vezes um outro desafio que está lá muito mais pegando fogo e aquele time já poderia estar mais maduro, já assumindo mais as rédeas, ficando mais autônomo, onde ela iria agregar tanto para um outro time, para uma outra equipe, quanto também para a empresa como um todo. Só queria enaltecer a fala da Jéssica aqui sobre quem trabalha com essas pessoas, heróis e heroínas, que também é muito difícil, que é o suprimir o espaço
das outras pessoas também demonstrarem seu valor, seu trabalho, sua contribuição, né? E se sentirem, às vezes, à sombra de uma certa pessoa que se destaca, e sem tirar o mérito de quem se destaca, porém, isso inibe o espaço de crescimento dos demais também. Então, é importante pensar nesse entorno, também é muito importante. Isso aí. E como a gente também falou um pouco de resultado, né, do resultado que a gente alcança com determinadas ações, com determinadas práticas, vocês têm aí, é claro que eleger o maior resultado ou um case mais interessante acaba sendo até, enfim, talvez não faça sentido porque a gente tem alguns resultados, né, muitos cases, mas aí a gente gostaria que vocês compartilhassem né, cada um aí de vocês tenham vivido, que fizeram bastante diferença, assim, algo que impactou, pode ser mais de um conjunto deles. Conta pra gente aí um resultado que vocês observaram na prática e que foi super relevante aí para a corporação e para as pessoas também. Bom, acho que vou compartilhar um case aqui que eu tive de trabalhar também com jornalistas, né, e agilidade. Então, foi algo bem cultural, assim, né, porque era uma questão que era uma startup, né, e aí a gente tinha ali produtos, tech, trabalhando muito bem. A área de machine learning ali, dados, entrando também para trabalhar bem com produtos e tech, mas essa sintonia ela é mais fácil de acontecer, né? Porque as pessoas têm mais afinidades, então rolou bem. Mas quando a gente começa a levar para a questão de jornalistas, né, que tem ali toda uma urgência de fazer pautas e às vezes a notícia tá rolando ali, você tem que correr, meio que de um dia para o outro você tem que lançar, né, a notícia. Acho que foi algo que eu tenho assim uma experiência muito legal de trabalhar, primeiro entendendo ali as dificuldades deles no dia a dia, né, como que a gente poderia otimizar o trabalho deles, porque também não é questão sobre mudar o processo, né, por mudar o processo, é como que a gente resolve problemas, né, então mapear ali os problemas que eles tinham e como que a gente conseguia construir também produtos melhores internamente para eles. Então eles também eram ali, né, o foco de uma construção de valor. Então acho que foi uma experiência muito legal a gente poder também unir esse mundo mais, digamos que, muito focado em ouvir pessoas e construir narrativas e conseguir trazer um pouco de processo para ajudar o trabalho deles. Então, muitas vezes eles não conseguiam demonstrar por que eles não conseguiam. Poxa, tem tanto trabalho, mas a gente não consegue dar visibilidade do tanto de trabalho que a gente não consegue priorizar. Né? Muitas vezes a gente vai até o final da pauta aqui que demora, mas será que a gente precisaria entregar essa pauta? Então, algumas discussões de priorização, de formato de trabalho, foi possível fazer ali e construir também e trazer eles um pouco para o mundo de tech produto ali, no momento em que a gente começou a construir um sistema de machine learning com muitos inputs dos jornalistas, né? Então, acho que foi muito rico. E aí, para além disso, a gente conseguiu também trabalhar com financeiro, contabilidade, mas acho que foi muito marcante essa questão dos jornalistas mesmo, né? E depois a gente viu o quão rico era a gente conseguir unir mundos tão diferentes. Então, acho que para mim é um case que eu tenho aqui no coração. E é isso, acho que é o case que eu vou trazer aqui. O trabalho de consultoria, acho que ele tem seus desafios, mas ele tem essa capacidade de levar a gente rotineiramente a cases, que é isso que a gente tem que fazer, né? Entrar no cliente, gerar algum movimento, enxergar alguma resposta do outro lado. Então, mas eu acho que eu não tenho como falar de um case ainda na minha trajetória e não falar da gestão, governança de portfólio do PagSeguro, porque não tem como, porque eu acho que até hoje, olha, eu entrei no Pag em 2015, já tem 7 anos, né? E o vídeo que eu publiquei lá junto com o pessoal da Aspercom no Lean Kanban Brasil de 2017, tem aí os seus 5 anos, né? 5 anos nessa nossa dinâmica que é muita coisa, né? E sem dúvida, até hoje é o vídeo que mais as pessoas comentam, me procuram, LinkedIn. Mas acho que a construção de uma tal de gestão de portfólio, de um mecanismo de gestão dentro de uma organização que tinha de fato a essência da agilidade como a sua premissa, assim, a sua grande catalisação de crescimento daquele ambiente era a autonomia, era a confiança, era o dinamismo. Então, borbulhava a agilidade naquele ambiente e era um problema oposto ao que a gente vê geralmente, que é como a gente cria mecanismos de gestão e autogestão nesse ambiente.
E a trajetória de construir isso a muitas mãos, a muitas mentes, né, numa empresa que vinha crescendo também aceleradamente naquele ambiente, e passou por uma abertura de capital, e eu tive a oportunidade de discutir isso com órgãos reguladores, de fazer sessões de mais de 3 horas com o Banco Central, para explicar passo a passo o que era a nossa estrutura, como ela respondia às perguntas do regulador. Assim, é para mim, sem dúvida, ainda o case da minha jornada, né? Poxa, mas governança, dá para fazer governança sem restrição? Eu acho difícil, porque de algum jeito você vai ter que colocar restrições no ambiente para poder gerir e entender minimamente como aquele ambiente opera. Né? Claro que você não quer abafar ou inibir mecanismos de inovação ou adaptação, de jeito nenhum, mas quando a coisa cresce, a complexidade se faz presente, você precisa criar alguns mecanismos para conseguir entender aquele ambiente. E eu acho que o case de gestão de portfólio do Pag, ele é uma demonstração de que dá para fazer, dá para co-construir isso e não se tornar um grande elemento de inibição ou de detração da capacidade de uma empresa de inovar ou de crescer, né, num ambiente ágil. Então eu ainda tenho bastante carinho por essa história aí. Acho que outro case foi as pessoas que a Mari formou aí ao longo do caminho também, né? Acho que esse é outro Olha, case importante. é uma boa provocação, viu, Thaís? Eu acho que não só a Mari, você também, Thaís. Eu vejo que o trabalho que você faz acaba impactando positivamente na vida de muitas mulheres. Vocês não têm Total. nenhum case aí de, poxa, contribuir na carreira de uma pessoa no momento de transição, ou seja, em qualquer momento diverso? Fala do Olha, Panda aí. mas ó, eu traria alguns nomes que eu acho que são marcantes nessa pergunta. Um é o Panda Antônio Gerent, Pandinha, que tive a oportunidade por astros e amigos em comum de conhecê-lo no momento que ele não morava em São Paulo, trabalhava em indústria, como alguém de melhoria contínua numa indústria, uma fábrica mesmo. E hoje o Panda é uma referência para muita gente, né? Neste mundo grande de agilidade, do Lean, ele se tornou uma grande referência de discussão de temas como masculinidade tóxica, como criar ambientes diversos. E aí é uma rede, né? Porque o Panda nos apresentou Matheus Teca, que é um angolano que também mora aqui no Brasil, e também formamos Matheus Teca, que até hoje atua também nesses temas. E a gente também tem a oportunidade no PAG, a Graf muito ativa ali também nisso, junto com todo o time, de fazer 2 ciclos de formação de menores aprendizes. E existia um pouco desse desafio, assim, dá para pegar um universitário, uma universitária, e colocar num time de agile coaches, de agilidade organizacional, como é que é isso? Como é que a gente vai falar de agilidade para essas pessoas em formação? E a gente fez 2 ciclos ali de formação de 4, 5 pessoas, que foi muito legal, foi muito legal. E acho que foi bom para todo mundo. Uau, e eu tenho certeza que vocês continuam e irão impactar também outras das nossas ouvintes. Inclusive, me trouxe uma ideia que agora você ouvinte, se tem alguma história bacana que foi impactada aí por algum episódio de alguma dessas mulheres, envia pra gente. E aí, quem sabe, se a gente tiver bastante história, a gente não faz um episódio inteiro dedicado aí para esse pessoal que está fazendo aí alguma transformação e está sendo impactado e está impactando agora a vida de outras pessoas também. Jéssica, e esses 2 nomes que eu citei, né, lá da nossa história lá do Niterói, o Pandinha e o Teca, se você perguntar para eles, eu estou fazendo a voz deles, né, mas já os ouvi falando sobre isso também, coisas marcantes nessa trajetória, eles vão falar muito das interações com as mulheres do nosso time. Nosso time lá era um time meio a meio, né? Inclusive nessas frentes de menores aprendizes também a gente sempre trazia em duplas um menino e uma menina para manter um pouco ali a paridade que a gente conseguiu estabelecer com muito suor na área lá. E eles falam muito dessa interação com mulheres no dia a dia e lideranças mulheres e femininas também, o que reforça bastante o valor, né, de ambientes mais equiparados, né? Como é importante, como impacta o desenvolvimento das pessoas quando a gente consegue criar espaços que tenham um pouquinho mais de diversidade, né, no ambiente ali. E eu fico muito feliz em ouvir isso, primeiro porque eu sou uma apaixonada pela parte de educação, mas também por ver que isso acontece na prática. Muito obrigada por trazer isso pra gente, Mari. Thaís também, por favor, fica à vontade. E aí, só conectando isso que você falou, Jéssica, acho que é o papel da mentoria também, né? Eu já consegui também dar mentoria para pessoas que estavam em transição de carreira, então
se você também pode dar mentoria, tente, né, investir seu tempo nisso também, porque você aprende muito no processo, né? Então, acho que só reiterar aqui que eu sempre que eu posso eu falo de mentoria, porque é algo que movimenta muito, sabe? Porque você tá ali falando com alguém que tem a experiência, que já passou por aquilo. Então, muitas vezes você vai buscar, né, treinamentos, que são investimentos altos, né? Mas na própria comunidade, como aqui, como podcast, como o Slack da Mulheres de Produto, né? Como isso gera um potencial ali grande de conhecimento também, que a gente precisa fomentar e aproveitar mais, sabe? Então, acho que é isso, assim, aproveitem as comunidades também. Eu acho que a mentoria é inestimável o valor que ela agrega na vida, na carreira das pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo o podcast da Michelle Obama e ela fez um episódio exclusivo para falar sobre isso e o quanto que isso contribui e faz com que pessoas que não tinham, às vezes, perspectivas, né, de mudança de carreira, que elas conseguem chegar em lugares nem sonhados. Então, acho que realmente a mentoria, eu acho que é importante para o mentorado e para quem é mentor também. Para mim, tá? Eu acho que é um valor inestimável, né? Eu acho que você perceber que você fez a diferença na vida de alguma pessoa, eu acho que isso é impagável. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, pode mandar para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela plataforma Orelo e assinando um dos nossos planos. A partir de apenas R$3, você nos ajuda a manter a produção de conteúdo. Bom, meninas, voltando aqui para o nosso tema, né, para a pauta, o que vocês consideram como maior diferença entre empresas nacionais e empresas multinacionais nessa atuação de agilidade? Multinacionais, empresas multipaíses, né? Elas, em geral, são ainda mais complexas do que as grandes empresas que a gente vê aqui em território nacional, né? Porque essa coisa da multirregião, ela traz variedade cultural, variedade, tipo, questões de fuso horário, enfim, bem complexo gerir marcas e organizações que são distribuídas em regiões distintas do país. Que é o caso até da BEM, da empresa que eu trabalho. É uma empresa multinacional, né? Uma consultoria espalhada no mundo inteiro. E eu percebo também, como integrante da empresa, o desafio que é a empresa ter os seus direcionadores e suas restrições globais, mas respeitar os espaços e os elementos de autonomia local, senão você não consegue fazer um negócio girar. É sempre esse desafio de criar visão e algum nível de restrição global e depois você viabilizar que uma operação local aconteça. O que eu vejo comparativamente aqui é exatamente, acho que dado esse cenário, em geral, então estou generalizando, um apetite menor a risco de grandes movimentos grandes movimentos impactantes e inovadores nessas estruturas organizacionais. Então aqui a gente consegue discutir mais movimentos um pouco mais impactantes ou diferentes, ou colocar as coisas para rodar mais rápido para ir aprendendo com aqueles movimentos e conseguir calibrar para as outras partes da organização. Quando a gente tem discussões de empresas multinacionais, os tempos para essa experimentação, o colocar para rodar é diferente, né? A gente percebe um apetite a risco um pouco menor, talvez por uma preocupação de espelhamento desse impacto, da reverberação disso no negócio, não sei, ou até de um distanciamento cultural mesmo entre as pessoas que decidem e onde aquele experimento vai acontecer, mas todo o processo de diálogo, de proposição e depois de execução de alguma mudança ou melhoria nas estruturas de trabalho, e aí eu não estou falando de pequenas coisas, mas de coisas que sejam mais relacionadas, né, a temas cross, a modelo de pessoas, a design organizacional, mecanismos de governança, etc. Eu sinto mais dificuldade de fazer isso em empresas mais globais. E não vejo nas empresas lá fora práticas ou mecanismos muito diferentes do que a gente tem aqui não, quando o tema é agilidade, tá?
Na Bain a gente tem pessoas aqui na frente de inovação e design e produtos, né, que vieram de globais como Google, etc. E também não vem grande diferença. Também o que a gente aplica aqui, aplica lá. E não tem grande gap de conhecimento, não. Eu acho que a gente não perde a nenhum país em relação à forma de operar, entendimento desses temas que estão ao redor dessas empresas mais digitais e mais fluidas. E só falando de agilidade especificamente, quando a gente olha para os outros países, a gente está muito na vanguarda às vezes, assim, né? Então, tem pessoas que estão lá na Europa e tudo mais que falam, assim, que parece que começou a trabalhar lá, regrediu, assim, a agilidade muito, porque é o arroz com feijão e olhe lá. E outros países querem pessoas brasileiras para trabalhar com agilidade por conta disso também. Então, acho que é um mercado que a gente tem inovado muito aqui dentro. A gente tem nossos desafios, mas acho que outros países olham com bons olhos assim o Brasil nesse sentido do conhecimento mesmo, de agilidade, práticas e cases mesmo. Eu corroboro com todas as falas de vocês. Fiz uma transição aí para uma empresa multinacional e eu percebi exatamente o que a Mari disse, mesmo sendo uma empresa americana, que no caso é a Dell, mas ainda assim, as práticas são bem equiparadas mesmo. Mas essa questão da complexidade, porque muitas vezes você trabalha com um produto que sequer existe no Brasil, 100% às vezes focado no público lá fora. Então, tem até esse cenário, né? Quando você ainda está expandindo um produto novo daqui para outro lugar, e quando você trabalha, já é desafiador. Você trabalhar com um produto que sequer existe aqui no país, aí é um desafio adicional, inclusive. E em relação à questão da agilidade e a flexibilidade do brasileiro para se adaptar também é incomparável com outro lugar. A gente sempre aprendeu a dar o nosso jeito e no bom sentido, que é da onde vem muito da nossa criatividade, né? E capacidade de adaptação, né, Gê? Acho que é isso mesmo. Acho que é super importante ouvir isso de vocês, porque fortalece que somos potentes também, né? A gente tem muito conteúdo e práticas que são referências, então acho que isso é super importante da gente fortalecer para que a gente não caia naquela síndrome, eu não gosto muito desse nome dessa síndrome, mas a síndrome do vira-lata, né? Então, tudo que vem de fora é melhor e tudo que a gente faz aqui não é tão bom. E, pelo contrário, a gente percebe que tem muitas capacidades e habilidades que nós treinamos aqui, até pelo contexto, né, que vivemos, que são super valiosas para a gestão, né? De agilidade, enfim, essa capacidade de adaptação, de superar desafios, eu acho que faz todo sentido com o tema, né, que a gente está trazendo aqui. Inclusive, isso daria um episódio dedicado a produtos, e a gente tem um episódio sobre isso aqui no podcast do Mulheres de Produto. Quem quiser ouvir um pouco mais, pode procurar aqui no seu agregador de podcast favorito o episódio sobre produtos internacionais, que também ajuda bastante a complementar aqui os insights que todo mundo trouxe. E aí, estamos quase entrando aqui na reta final do nosso episódio, infelizmente, porque acho que o papo aqui tá tão bom que poderia ficar mais algumas horas aqui conversando com vocês. E principalmente aqui para o nosso público, que até comentamos no início do nosso episódio, tem muita dúvida, muitas questões que o público traz sobre a parte de transição de carreira. E talvez seja até uma dúvida que a gente discutiu um pouco ao longo do episódio sobre a sobreposição de papéis e atividades, tanto como o produteiro quanto o agilista, né? E aí, quais dicas vocês dariam para essas pessoas que querem trabalhar na parte de agilidade, querem entrar nesse mundo, no mercado da parte de metodologias ágeis, inovação? O que vocês podem dizer e dar de dicas para quem está dando os primeiros passos aí, né, na carreira? Essa eu vou pegar, Thaís, porque aí vai responder a mesma coisa que eu responderia, que é se envolva nas comunidades, aproveite o espaço gratuito, aberto, de troca, né, dentro do possível, seja voluntário ou voluntária
nosso público majoritariamente feminino aqui nos eventos, para conhecer mais pessoas, para absorver conteúdo, né, para conseguir entender um pouco mais desse mundo. E a gente hoje tem muito conteúdo também disponível gratuitamente na internet, demais, né? Eu vou fazer o jabazinho do meu site lá, do marisaparoli.com, mas acho que o mundo remoto nos abre muitas possibilidades da gente navegar outros ambientes, outros grupos, outras fontes de informação, sem tanto esforço físico de mobilidade, nem financeiro. Então, sugeriria dar uma investigada antes naquilo que já está à disposição, antes de sair fazendo grandes investimentos aqui, e principalmente aqueles que fazem promessas de salário alto no curto prazo. Acho que fica aí o alerta de que talvez não seja o melhor investimento a ser feito, né? Vamos tentar navegar aqui com quem tem experiência e tem disposto do seu tempo, como muita gente faz, para tentar trazer um pouco de conteúdo de maneira acessível para as pessoas. E como a gente também está fazendo mais uma vez aqui, né? E na comunidade Mulheres Agilistas, a gente tem vários encontros ali que foram feitos, gravados, estão disponíveis também para quem quiser ver gratuitamente, mulheres, né? E tem inclusive um de transição de carreira, então, assim, tem muito conteúdo gratuito bom, sabe? Acho que antes de qualquer decisão de fazer um curso, primeiro pesquisa, conversa com pessoas. A comunidade é muito aberta, assim, se você pedir para conversar, tomar um café, fazer perguntas, acho que as pessoas vão estar muito disponíveis, assim, então seja voluntário. Então, a Agile Brasil aí em outubro, em Porto Alegre, com voluntários, TDC também, sempre tem 4 edições por ano. Corra atrás de possibilidades, né, de conexões. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente, né, porque você vai conhecendo alguém que te indica outra coisa, então acho que é muito isso, assim. E veja se faz sentido para você também, né, acho que não tá tudo bem se você se encontra mais em outra área, né, acho que é mais entender e pesquisar antes de tomar alguma decisão de fazer a transição de carreira, acho que isso que é muito importante. Muito bom. O episódio de hoje foi um absurdo de conteúdo. Thaís, Mari, agradecemos demais aí o tempo de vocês. A gente sabe o quanto é corrido esse tempo que vocês dedicam para nós, é extremamente precioso. Então, agradecemos muito aqui em nome da comunidade Mulheres de Produto. E para você, ouvinte, a discussão continua no nosso Slack e nas redes sociais da Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada, meninas. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversando, aprendendo também, refletindo. As conversas nunca param por aqui, né? Depois eu fico aqui refletindo o que a gente conversou, então agradeço muito pelo momento. Obrigada, menina, Silvana, Jéssica, toda a comunidade de Mulheres de Produtos, Thaís, por mais esse bate-bola. Muito feliz de participar e que espero bastante que outras mulheres ouvindo a nossa conversa hoje também se inspirem a se desenvolver naquilo que fizer sentido para elas e achem caminhos ao longo das oportunidades que o mercado, as comunidades e as próprias dinâmicas de eventos e de apoio nos dão. Então, que tenhamos mais mulheres para debater em breve.